Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula, então, é sobre strings, né? Sobre cadeias de caracteres. Em várias linguagens, existe um tipo específico para tratar esse tipo de dado, né? Então, a gente declara a variável com esse tipo, né? Normalmente chamado de string, S-T-R-I-N-G. Na linguagem C, não existe esse tipo, tá bom? Você não declara uma variável como string. Mas existe um certo artifício, uma forma com que a linguagem trata esse tipo de dado, que ele existe, mas não como um tipo específico. Você não dá o nome como um inteiro, como um float, como um char, tá? A gente vai ver nessa aula exatamente isso, tá? Como lidar com strings de forma padronizada, né? Vamos dizer assim, sem chamadas a funções que não têm um comportamento bem definido ou que não funcionam em qualquer sistema operacional. Então, desde que eu comecei a disciplina, eu frisei isso, devo ter frisado uma ou duas vezes, nós estamos trabalhando com C padrão, né? Então, quem vem aí do curso técnico, provavelmente aprendeu C, deve incluir lá uma biblioteca com io.h, conio.h. Aquela biblioteca não é uma biblioteca padrão. Então vocês vejam, eu não estou inserindo nada dessas coisas, nem chamadas a sistema com a função system, não estou fazendo isso, tá? Então, pessoal, as strings, na linguagem C, elas são um array de char, então a gente declara um array de caracteres, só que para os dados que estão dentro desse array, para eles serem considerados como texto, como uma string, eles vão ser finalizados. O ponto onde o conteúdo de fato termina, por exemplo, você tem um array de 20 posições e eu tiver uma string, sei lá, só com o meu nome. Meu nome completo. Davi tem 5 caracteres, mais um espaço. Busato tem 7. Então, 6 com 7 dá 13. Então, eu preciso de 13 posições dentro do array para armazenar meu nome. Então, eu declaro um array de 20. Vai sobrar um pouco, mas não tem problema, né? Vai sobrar espaço. E depois do O, do fim do meu nome, eu tenho que marcar aquela posição com um caractere especial, que é o caractere nulo, tá? Então, em C, as strings são chamadas também, em linguagens que fazem isso, né, de null terminated string. É uma string terminada em nulo, tá? É um sinal, é um símbolo que vai estar ali, né, um valor binário, claro, que vai indicar que a string termina naquela posição. E eu vou falar aqui como que faz isso também, tá bom? Ah, vamos dar uma olhada nos exemplos de código. Primeiro exemplo aqui, pessoal, eu não vou ficar batendo muito nele, não, porque ele é meio que autoexplicativo, depois vocês podem dar uma olhada. O primeiro exemplo que tem na apostila, tá? É falando do include do cabeçalho ctype.h. Esse C é de caractere, tá? Ctype é o include necessário para utilizar as funções de manipulação de caractere, uma variável do tipo char, tá? Ou de um conteúdo caractere que é o com aspas simples. Então tem várias funções, tá certo? Então percebam, aqui no código está tudo comentado e explicando o que é cada coisa, tá bom? Então, por exemplo, função isalfa e recebe um caractere C. Percebam que o caractere está entrando como um inteiro aqui, né? Por que normalmente se faz isso, pessoal? Porque o caractere, o tipo char, na verdade, ele é um inteiro internamente. Deixa eu até mostrar isso para vocês, eu acho que agora vale a pena. É... Como que é mesmo? Ah, vou pegar aqui na Wikipédia. A tabela ASCII. Tem gente que fala tabela ASCII 2, mas é ASCII, tá certo? A-S-C-I-I. American Standard Code for Information Interchange. O que é essa tabela, pessoal? Ela é um conjunto de valores inteiros, na verdade é representado como binário, que mapeiam para caracteres, tá? Então, um determinado código representa um determinado caractere. A linguagem C vai usar inteiros para representar isso, tá? Então, por exemplo, essa aqui não é a formatação muito comum da biblioteca, da tabela, mas, por exemplo, a letra A, caractere A, perdão, ele é representado por esse símbolo binário, por esse octeto
octal, né? Octal, perdão, pelo decimal 65, pelo hexadecimal 41. Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos só para vocês enxergarem acontecendo. Vou chamar aqui de teste char. Estou querendo dizer o seguinte. Se eu tenho um caractere C, eu vou falar que ele é o A, certo? Se eu der o printf nele, %C, C, vou chamar de, outra coisa aqui, caractere. Só para não misturar, tá bom? Vou misturar o C com o C daqui. Se eu rodar, a gente vai ver o A. É o que se espera, né? Mas, se eu repetir essa linha aqui, vou pular a linha aqui, ó. E ao invés de mostrar como C, mostrar como D, que é o inteiro, 65. Então, o inteiro que representa, que é armazenado na variável char, para representar o caractere A, o valor dele é 65, que é que a gente viu aqui. Tá bom? Então, 65, 66 é o B, 67 é o C, 68 é o D, 64 é o arroba, letra minúscula, olha lá, o 97 é o A, o 98 é o B, 99 é o C, os números, os dígitos, olha lá, 48 é o 0, 49 é o 1, 50 é o 2 e assim por diante, tá? Hoje em dia, usa-se um padrão de codificação muito mais completo, que na verdade o objetivo desse padrão é mapear todos os caracteres de todos os idiomas e de todas as áreas da ciência, que é o UTF. Tá? Tem o TF8 e tem outros tipos a partir dele, tá? O TF16, o TF32, mas a ideia é exatamente a mesma, é mapear códigos numéricos para números, para caracteres, quaisquer caracteres, desde o A normal até um caractere grego, um caractere do hebraico, um caractere cirílico e assim por diante, tá certo? Linguagem C, hoje em dia tem suporte para esse tipo de coisa. Olha lá, como eu falei. Mas a gente não está se preocupando com isso, tá bom? E outra coisa, dentro do UTF, aquela tabela ASCII, ela vale, tá certo? Porque ela foi copiada inteira para dentro desse tipo de codificação, né? Lá, tipo de codificação binária, né? Então, os códigos do ASCII valem no UTF também, tá bom? Para compatibilidade, né? Com coisas antigas. Tudo bem? Só para ficar claro também outra coisa, se isso aqui eu não falei, eu acho que eu vou falar mais para frente, mas eu já vou falar agora. Se eu quiser guardar o código do caractere, o que eu posso fazer? Isso aqui já vai funcionar. Olha lá. Mas se você quiser deixar claro que você está convertendo esse tipo aqui para um inteiro, vocês precedem a variável com um abre e fecha parênteses e o tipo dentro. Ah, então eu posso colocar qualquer tipo aqui que eu vai fazer a conversão? Não, tem que tomar cuidado, pensar no que é que está sendo feito, tá? Se isso aqui for um float eu converter para int, ele vai cortar a parte decimal, tá? Funciona, tá? Aqui, como a gente sabe que o char é um inteiro, mas a gente está deixando explícito isso aqui, vocês vejam que nem warning, nem nada aparece ali, tá bom? Então o código é 65. Outra coisa que dá para fazer, como é um inteiro, eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero verificar se o caractere que entrou, ele está entre A e Z. Então, se o caractere for maior ou igual a e o caractere for menor ou igual a Z, vamos falar ok. Sei lá, um teste, tá certo? Só para mostrar para vocês que dá. Eu estou esperando um caractere que esteja no intervalo entre A e Z.
Isso é só para um caractere, não estou falando de string ainda, tá? Ok. Se eu puser um outro símbolo aqui, ó, interrogação, erro, tá bom? Então pode-se comparar caracteres dessa forma usando o operador relacional, porque no fundo eles são inteiros, tudo bem? A gente consegue comparar esse tipo de intervalo, tá? Muito bem, vamos continuar então. Então, esse primeiro exemplo da apostila são só funçõezinhas para extrair informação desses caracteres. Se eles são caracteres alfanuméricos, se eles são só dígitos e assim por diante. Tá bom? Então, depois vocês dão uma olhada e provavelmente vai precisar de uma ou outra para fazer exercício, vocês vêm aqui consultar. Tá bom? Não vou ficar passando uma por uma, não, senão demora demais, tá? Outra coisa agora, a gente vai começar a falar das strings. Mas antes de falar de como ler string, como processar strings, eu vou falar para vocês uma coisa que às vezes é útil, que são as funções para converter string em número, em int, em float, tá? Por que isso é importante? Às vezes quando a gente vai estar trabalhando isso aí num programa real, você vai fazer a leitura de um dado, ele vai vir num arquivo de texto e você vai ler ele como texto, certo? A string que representa um número, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Esquece o nome da função por enquanto. Imagina isso aqui. 12.5. Entre aspas duplas, a gente já sabe, isso aqui eu estou falando desde o começo da disciplina, que coisas entre aspas duplas são strings. A gente só não viu como armazenar ela em variável e como ler isso aqui do teclado, mas a gente usa no printf, usa no scanf para definir o especificador de formato. Então aqui, 12.5. Um texto com 12.5. Não é o número 12.5, mas sim os caracteres. 1, 2, o ponto e o 5. Se eu quiser converter isso aqui para um float, eu não posso simplesmente colocar o variável float igual isso aí, entre aspas, simples, ou então usar aquela conversão explícita. Isso aqui, ó, vfloat, estou escrevendo ali de qualquer jeito porque eu vou apagar, tá bom? 10. Isso aqui não funciona. Pode até compilar. Vamos ver se compila? Não, não compila. Olha lá, porque eu estou tentando converter para float uma coisa esquisita, uma coisa que não faz parte, que não é aquilo. Tá certo? Olha lá, aqui está falando que não funcionou porque a variável não foi declarada. Vamos ver se aqui funciona. Eu estou achando que vai funcionar. Não. Olha lá. Pointer value used where a floating point value was expected. O que está falando aqui? Ó, tem um ponteiro aqui. A gente vai ver que as strings elas têm um relacionamento muito próximo com os ponteiros, porque as strings vão ser arrays de char, né? Então, olha lá, estou tentando converter um ponteiro para float, vai dar erro, tá? Eu pensei exatamente nessa situação na hora que estava aqui, mas eu vi que o erro era outro, mas era um erro de falta de declaração. Mas é exatamente o que eu tinha acabado de pensar, tá bom? Não estou falando que eu sou o melhor do mundo não, viu, gente? A gente erra bastante, tá? Então, para converter texto em float ou double, pessoal, é o float com precisão dupla. Por que eu estou usando float ao invés de double? Eu poderia já na disciplina inteira ter usado float, porque normalmente se ensina a ser usando float, tá bom, gente? Mas entenda, o double e float, onde você usa um, você pode usar o outro, tá? O double ele tem precisão maior, muito maior, na verdade, tá? Então eu uso a função atof. A função atof, ela retorna um double. Olha, ela retorna um double. Mas se você armazenar no float, ele vai cortar a precisão que exceder, tá certo? Então, A to F. Tudo bem? Qual que é a assinatura dela? Atof, e ela recebe uma string. Vejam só como que é um parâmetro para string. É um ponteiro para char, que na verdade, quando a gente for usar, vai ser, verdade não, né? Que é intercambiável com um array de char, né? E ele é const porque ele está indicando que essa string que vai ser passada, se ela vier através de uma variável, ela não vai ser alterada, tá bom? Conversão para inteiro, a toy.
e atol. Atol é para inteiro, atol para long e atol com dois L's para long e long. Esses três tipos são tipos integrais, tipos inteiros. A precisão que vai aumentando, tá certo? O tipo inteiro, eu falei isso acho na aula passada, os tipos na linguagem C, eles têm um range que a gente fala, né, uma faixa de valores que ela tem que existir. Mas isso não desimpede quem fabrica o compilador da linguagem C, quem cria, quem escreve o compilador da linguagem C, a dar uma precisão maior para esses tipos, tá bom? É garantido o range, né, o intervalo mínimo. Para inteiro é 32 bits. Mas o implementador, quem desenvolve o compilador, pode fornecer, pode implementar com mais precisão, tá bom? Então, int é 32 bits, long é 64, e o long long eu acredito que seja 64 também, acho que não tem a diferença. Tem que olhar naquela tabela que a gente não decora tudo, né? E aqui imprimindo, ó, F para float, LF para double, que seria um long float, double long float, tá? Por isso que é LF. D para inteiro, ou I, né? Para long, LI, long integer, e para long, 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 long integer, tá bom? Só que aqui a gente continua usando D, porque é o comum se usar D para dígito, para número, né? É D de dígito, tá bom? Tudo bem até aqui, né? Se precisar converter texto em valor numérico, então é só usar o atof, tá? Muito bem. Agora, pessoal, olha só. A gente vai começar a falar das strings em si. Como lidar com as strings, tá bom? Então vamos lá. Até o exemplo é com o meu nome mesmo, né? Sou narcisista egocêntrico. Tô brincando. Brincadeira. Primeira coisa. As funções para manipulação de string, se a gente for precisar delas, elas estão no string.h. Tudo bem? Aqui eu estou definindo duas funções. Uma função que chama imprime caixa e uma função que chama remove pulo linha. O que a imprime caixa recebe? Ela recebe um ponteiro para char, ou seja, eu vou passar um array de char aqui, ou literal de strings, que é o conteúdo entre aspas, só que ele é const, porque ela não vai alterar o valor desse array. É obrigado a pôr const? Não. Só que para quem vai usar a função, é bom saber que não vai mexer na string, porque às vezes a pessoa não quer que mexa naquela string, certo? Ela só quer passar a string para ser processada. E int é a largura, né? O largura da caixa que vai ser desenhada. O que isso aqui vai fazer? Vai desenhar uma caixinha em volta da string, tá bom? E o remove pulo de linha vai passar uma string, agora estão vendo que ela não é const, e vai tirar o pulo de linha. Se essa string tiver um pulo de linha no final dela, essa função vai remover. E a gente vai ver que a gente vai precisar de algo parecido sempre. Mas a gente não vai escrever com uma função, a gente vai pôr uma linha abaixo depois que a gente fizer a leitura da string, tá? Então, isso aqui eu já falei, né? Já comentei tudo isso aqui. Olha só, então começando. Declarei. Vou falar declarei uma string, mas na verdade estou declarando um array de char de 30 posições, tá? E estou inicializando ele com o valor tabibusado. O que vai acontecer internamente, pessoal? Na hora que isso aqui executar, o que eu vou ter? Eu vou ter um array de char. Eu acho que eu não comentei isso na aula passada, eu deveria ter comentado completo. Isso aqui, na verdade, é um ponteiro e ele está apontando para a primeira posição do array, tá certo? Não é o array em si. Aqui é um ponteiro para o array. Então, isso aqui tem 30 posições. Eu vou do 0 até o, perdão, eu vou escrever 30 aqui, não, até o 29. Quando eu fizer essa inicialização, o que vai acontecer? Vai colocar um D na primeira, um A na segunda e assim por diante. Um espaço, que é um caractere também, tá bom? Que é um espaço, tá? Ah, faltou o D, né, gente? Então, D, um espaço, um B, um U, o Z, o A minúsculo. T, T, um O. O
que vai acontecer? Eu vou ocupar esses 13 espaços aqui, a posição 12, que eu ocupei 13. E quando eu faço essa inicialização, olha só, usará 13 posições para armazenar os caracteres e uma posição para armazenar o caractere não. O compilador sabe que eu estou colocando uma string dentro desse array. Então ele fala, opa, se está usando o literal de string para atribuir ao array, quer dizer que ele quer, quem está programando quer que a string seja armazenada. Só que não basta colocar os caracteres só. Eu tenho que marcar o fim da string. E a marcação é com o caractere nulo, que é o contrabarra zero. Até apareceu ele aqui, ó. Olha só. Qual que é o código? É zero, realmente, tá? O caractere nulo, olha lá, o código de escape, ele tem escape, né? É o nulo, tá bom? Então, isso aqui serve para marcar o fim da string. Eu continuo tendo aqui, do 13 para o 29, eu ainda tenho 16 posições válidas para eu utilizar, né? Mas a minha string termina aqui, apesar de eu ter mais espaço para usar. Então, o tamanho da string dentro desse array, que vai ser retornado quando a gente usar a função para pegar o tamanho de uma string, vai ser 13, efetivamente, tá bom? Bem, outra forma. Aqui, se a gente inicializar com o inicializador de array e a gente puser os caracteres, aqui eu sou obrigado, se isso aqui for ser tratado como uma string, a marcar o fim, tá bom? Então, eu tenho 10, estou ocupando 4. Então, pense o seguinte, sempre que tiver o tamanho do array definido aqui, uma dessas posições vai ser usada para o caractere nulo. Então, um array de 30 posições, eu posso ter strings de no máximo 29 caracteres. Aqui no 10 posições, no máximo 9 caracteres. Porque um espaço, o último ou onde tiver o fim da string, vai ser utilizado para marcar o fim, que é o contrabarra zero. Tá bom? Pode fazer com ponteiro? Pode também. Um ponteiro de char apontando para string criado usando um literal. Pode também. Tá certo? Pode fazer com ponteiro. E aqui vale a mesma coisa. Vai criar o array, vai colocar os valores, vai marcar o fim e vai retornar o endereço automaticamente para cá para inicializar esse ponteiro. Porque no final das contas, a gente já sabe que arrays são ponteiros disfarçados, né? Olha lá. Continuando. 29 caracteres no máximo, porque eu acabei de comentar isso. Uma posição a gente vai ter que reservar para o caractere nulo, tá? Um exemplo de erro de compilação. Só se pode usar o literal de string na inicialização. Então, se a gente fizer isso aqui, depois que eu declarei o array de char e atribuir um valor para ele como string, isso aqui não compila. Tá certo? Isso não pode, é só na inicialização. Ah, mas como que eu vou fazer? Tem uma forma de fazer, vou falar depois, tá? Se eu quiser, olha só agora, um array de strings, o que eu vou ter, na verdade, é um array de duas dimensões, onde na primeira dimensão, que são as linhas, são as strings que eu quero, então eu quero 5 strings, cada uma com no máximo 29 caracteres, põe 30 aqui porque um caractere tem que ser reservado para o contrabarra i. O int i do for, né, que nos exemplos o i está sendo declarado por fora, mas não tem problema. E agora a gente vai imprimir o nome completo e o nome com ponteiro. O nome completo é esse aqui, é o meu nome, e o nome com ponteiro, o João da Silva. Putz, agora outra funçãozinha. Uma outra forma de imprimir uma string é usando a função puts. Ela já pula uma linha. Se você quiser jogar uma string na saída, você não precisa usar o printf. Você pode usar a função puts, mas a gente vai usar printf para tudo, tá? Mas a puts ela só recebe a string, joga na tela e pula a linha. Ela dá um pulo automático de nível. Vamos rodar esse programa aqui para a gente ir vendo? Olha lá. Davi, João da Silva. Outra forma é o olá, né? Aqui eu pulei linha para o Davi, pulei linha para o João da Silva. E para outra forma eu não pulei linha, mas na hora que rodar, ele pula porque eu estou usando o puts, tá bom? Se eu tivesse usado o printf aqui, vocês vão ver
que ele não vai pular a linha. Quer ver? Vai pausar o printf. Tá vendo? Ó, tá vendo? Grudado aqui, tá? Então, puts pula uma linha, tá? Put string, né? Deixa eu chamar puts. Uma string pode ser, pode ser quebrada. Eita, vamos corrigir já isso aqui. Qual que é esse aqui? Pode ser quebrada. Depois eu vou gerar. É lógico, na hora que vocês estiverem assistindo essas aulas, o material já vai estar redondinho com essas correções, tá? Eu vou fazer uma vez só agora no final, depois que eu gravar. Estou gravando todas as aulas, viu, gente? Eu estou adiantando o meu semestre, estou usando as férias para fazer isso, tá? Então, voltando aqui. Uma string pode ser quebrada para fins de visibilidade. Se eu quiser, a minha string está muito comprida, está dificultando eu fazer a leitura do meu código. Eu quero quebrar ela em diversas linhas. Como que eu faço? Tem duas formas. Uma forma é essa aqui. Você abre aspas duplas, vai colocando conteúdo. E no fim, você coloca um contrabarra. O que esse contrabarra aqui vai fazer? Ele vai meio que escapar tudo isso aqui. Então, isso aqui, esse espaço aqui que está aqui, ele vai ir para dentro da string. Tá? Então, essa é uma string que ficou feia no código, pois é muito comprida e dificulta a leitura, entendeu? E pula a linha. Olha só o que acontece quando a gente roda isso aqui. Essa é uma string que ficou feia no... Aí tem um espaço e tem todo esse resto aqui. Código... Blá, blá, blá. Fica esquisito, não fica? É uma forma de quebrar, mas fica estranho. Como que a gente faz para quebrar de uma forma que fica melhor, fica mais... que funciona, vamos dizer assim, do jeito que a gente está esperando e o código fica mais bonito? A gente simplesmente fecha a string, pula a linha no código e continua ela, aspas dupla de novo, mais o conteúdo fecha de novo, certo? Vamos rodar mais uma vez. Agora ela está certinha aqui, ó. Essa é uma string que ficou feia no código, pois é muito comprida e dificulta a leitura, entendeu? Tudo bem, gente? Beleza. Agora, quanto à leitura de strings, isso aqui tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque a partir do momento que a gente começa a misturar os dados integrais, inteiros e os floats, e mesmo char com string, a gente pode gerar problema na leitura. Tá? Não é que gera problema, é como as coisas funcionam na verdade. Eu nem vou entrar muito em detalhe em relação a isso, tá? Como que as coisas acontecem no bastidor, nos bastidores. Mas depois talvez eu consiga explicar, porque eu estou tentando fazer umas aulas um pouco mais rápidas. Já está com meia hora de aula já. Então, a leitura pode ser feita de alguma forma. Eu vou ensinar de forma errada até a forma certa, tá bom? Scanf, usando scanf, termina quando encontra algum caractere de espaço, ficando o restante no buffer. Qual que é o problema? Olha só. Lembra que eu declarei string 1, string 2, string 3 lá, com 30? Onde vai usar string 1 agora. Entre com string 1. Vou usar o scanf e vou usar o especificador de formato para string, que é o %s, que eu até usei já em cima e esqueci de falar. String 1. Não põe e-comercial, porque string 1 é um ponteiro. Eu quero armazenar no array inteiro, não numa posição específica, tá? Então não tem e-comercial aqui, porque ele já é o endereço. Não use. E aí, o que faz? Descarta o caractere de nova linha no buffer. Mesmo que eu descarte ele, talvez isso aqui pode não funcionar da forma que a gente está esperando, que vocês estão esperando. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Davi e der Enter, vai meio que funcionar. Por quê? Eu vou armazenar essa string no string 1 e vai consumir, vocês perceberam, na hora que a gente dá Enter, esse Enter é um caractere também, é o pulo de linha. Ele vai ser processado. Só que o scanf, ele para nele. Começou a ler, achou um caractere de espaço, que é um caractere branco, é de espaço na verdade, espaço em branco. Ele para a leitura, faz o trabalho e o programa continua. E esse getChar vai jogar fora isso aqui que ficou guardado no buffer do teclado, no buffer de entrada do programa.
Tá certo? Tá aqui funciona. O problema é se a gente fizer isso aqui. Porque o que vai ser armazenado na string 1 vai ser só esse pedaço. Porque na hora que o scanf acha o espaço, um caractere de espaço, um pulo de linha, ele para de fazer o que ele está fazendo, termina e volta o controle para quem chamou ele. Percebam, vai ter um getChar que vai jogar isso aqui fora, mas sobrou isso aqui no buffer. O outro teste que eu escrevi, que eu digitei, e o pulo de linha. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Gets faz a leitura completa, mas deixa o pulo de linha no buffer e pode gerar overflow. O que quer dizer tudo isso aqui? Quando eu uso a função gets para ler uma string, perceba, agora não tem %s nem nada, já faz a leitura, tem dois problemas. Primeiro, o pulo de linha fica sobrando lá no buffer. Então ele vai ler tudo, inclusive espaço, e o pulo de linha fica sobrando. Para jogar fora o pulo de linha, a gente usa o getChar. Vai jogar fora o pulo de linha. Muito bem, volta no estado normal e eu consigo continuar fazendo minhas leituras. Só que o gets ele pode gerar overflow. O que quer dizer isso? Imagine, eu tenho um array que armazena 15 caracteres. 14 para string porque eu preciso de 1 para o caractere nulo. Se eu fizer a leitura de uma string que maior, ou seja, 20 caracteres e armazenar nessa posição nesse array de 15, essa função ela vai funcionar. Só que ela vai invadir um espaço de memória que talvez possa estar sendo usado. Então isso pode gerar erro, tá? Então vamos ver se a gente consegue simular. Vou pôr só Dave aqui, ó. Eu vou digitar várias coisas aqui, ó, que provavelmente passou de 30 caracteres. Olha só. Travou o programa. Olha, precisou de 2 pulos de linha. Não travou, não. Precisou de 2 pulos de linha. Aqui vai ser a leitura correta. Olha só o que aconteceu. Armazenou até esse DV aqui, ó. Aí pegou tudo, armazenou tudo. Só que, de novo, pessoal, teve overflow aqui. Eu passei provavelmente num espaço de memória que não estava alocado. O compilador resolveu isso de alguma forma para mim, mas não é garantido, tá certo? Isso aqui pode ser até alvo de um tipo de ataque que chama buffer overflow. Você dá overflow no buffer para colocar o programa num estado inválido, tá certo? Então isso é um problema. Então a gente não vai usar a função gets. O que a gente vai fazer? Usar a função fgets, certo? O que ela faz? Como que é a assinatura dela, né? O que a gente vai passar para ela? A gente passa a string que a gente quer armazenar o valor nela. A gente passa o tamanho desse array, 30, e ele já vai entender que vai usar um espaço para o caractere nulo. E o terceiro parâmetro, que aqui na verdade é um arquivo que a gente vai ver nas próximas aulas, só que a gente vai assumir que tem que colocar isso, a gente vai colocar essa palavrinha aqui, ó, stdin. Stdin é o fluxo de entrada para dentro do programa. Entrada, lógico, né? Para dentro do programa. É por onde os dados entram no programa. No nosso caso, que está amarrado com o teclado, né? Então, eu estou fazendo o fgets, que é o file gets, o getString, né? GetString, file getString. A string, o tamanho, stdin. Sempre aceitem que tem que ser isso. Ah, minha string, meu array de char que vai guardar minha string, ele tem 100 posições. Então você vai colocar 100 aqui. E esse stdin sempre fixo, sempre coloca stdin, tá bom? Só que acontece, na hora que a gente faz essa leitura, ele também consome o pulo de linha do buffer. O último pulo de linha, lá de tudo aquilo lá que foi entrado, vai para dentro da string. E normalmente a gente não quer esse pulo de linha. Então a gente tem que apagar ele, se a gente não quiser, claro, né? Como que a gente faz isso? Percebam. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se dá para passar por cima. Dá. Imagina que eu entrei com o meu nome também. Eu quero... O que ele vai fazer quando usar o fgets? Aqui ele vai colocar o pulo de linha, depois o %0. Só que eu não quero esse cara aqui. Em qual posição que o pulo de linha vai estar para qualquer string que eu ler? Ele vai estar na posição que é
o tamanho. Então, vejam, vai usar essa função aqui que chama strlen. strlen. O que a função strlen retorna? Retorna o tamanho da string. Então, para esse caso aqui, o que ela vai retornar? Vai retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai retornar 14. Porque o pulo de linha conta. O contra barra zero ela não conta. Então, 14 caracteres eu tenho nessa string aqui. O que eu quero fazer? Eu quero substituir esse pulo de linha com uma marcação de fim, com contra barra zero. Independente do que tem à direita, não importa o que tem à direita, importa onde está marcado com o fim. Então, nessa posição aqui, eu coloco um contra barra zero. Como que eu faço isso? Extraio o tamanho da string, que vai dar 14, subtraio 1, 14 menos 1, 13, que é exatamente essa posição aqui. E substituo o que está lá dentro por um contra barra zero. Então, lá, remove o pulo de linha. Então, sempre a gente vai usar esse dialeto aqui. Faz a leitura, a string, o tamanho do array, stdin sempre, e depois remove o pulo de linha. strlen da string, tem que ser da própria string, menos 1 nessa posição. A string nessa posição, coloca contra barra zero. Então, aí ele vai colocar um contra barra zero aqui, e isso aqui vai marcar o fim da string. Tá certo? Apesar de eu ter dado para o lado de cá ainda, tá? Mas que não me importa. Tá bom? Continuando, então imprime as 3 strings e agora fazendo a leitura das 5 strings lá dentro daquele array de 2 dimensões. Então lá, vai fazer a leitura, usa o fgets, conjunto de strings e 30 stdin. Não está pulando linha aqui, não está removendo a linha, o pulo de linha, estão vendo? Por quê? Só optei aqui por mostrar, né, uma forma de fazer isso seria usando a função remove pulo linha, que está implementada aqui, que ela faz o quê? Ah, olha só, essa aqui ela nem usa o seu strlen, ó. Eu vou do primeiro ao último caractere e no último eu coloco um contra barra zero. Declaro igual a zero, enquanto, poderia usar um for aqui, né? Mas o for toda vez que você fosse, você teria que chamar o strlen, eu teria que calcular antes, né? Uma forma de fazer. Enquanto a posição que eu estou for diferente de contra barra zero, eu incremento o i. Então, aqui no nosso exemplo aqui, é contra barra zero? Não. Não, 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 não. Vai chegar aqui, que está o contra barra n. O i vai estar valendo, na hora que sair aqui, ele estava valendo zero. Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na hora que pular para fora, ele vai estar valendo 14. Então, na posição i menos 1, coloco o contra barra zero. Então, removi o pulo de linha. Tá? E depois o imprimir caixa, ele vai fazer uma caixinha em volta. Depois vocês olham o código aqui que dá para entender plenamente. Então, ele remove o pulo de linha e imprime caixa. Então, vamos fazer um teste final aqui para ver isso aqui. Vou pôr ABC, tá bom? Ah, até aqui ele tá específico que ele tá esperando o get char aqui. Enfim, essas duas formas que a gente não vai usar, tá? A gente vai usar a terceira forma. Opa, deu errado aqui, hein, gente? Tá sobrando coisa, é complicado, viu? Tem que fazer, só para vocês verem, né, que dá problema. Não é bem problema, tá, gente? É o jeito que as coisas funcionam. Então, faz a leitura do jeito que a string 3 foi mostrada, tá certo? Então, olha lá, mostrou a primeira, a segunda, a terceira, tudo bem? Agora vai fazer a leitura daquelas 5, tá certo? Vamos pôr 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai rodar o for removendo o espaço e vai fazer uma caixinha em volta. Certo? Esse aqui é o imprime caixa. Tudo bem? Então tá. Formatação. Usar a função sprintf. Estão vendo que tem o printf, só que ele funciona igualzinho. Só que ao invés de jogar para a saída, ele armazena numa string, né?
Qual que é a mudança, se você quiser fazer isso? Por exemplo, eu quero ler dia, mês e ano, eu quero formatar o dia, mês e ano com dia, barra, mês, barra, ano, só que ao invés de jogar na saída, eu quero guardar esse resultado numa string. Como que eu faço? Eu uso a função sprintf, string printf. O que eu faço? Primeiro parâmetro agora muda, é a string onde eu quero armazenar o conteúdo. O segundo é o padrão que a gente quer ler e depois os valores. Certo? Então vai jogar o dia aqui com 0 a mais se precisar, o mês aqui, o ano, e esse resultado vai armazenar na string e depois imprime a string. Olha lá. Certo? É a data do meu aniversário. Aqui, pessoal, é usar argumento de linha de comando. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não deixar a aula muito comprida, mas vocês podem dar uma olhada. Qual que é a ideia? Ao invocar o programa, na linha de comando, eu passar parâmetros para o programa trabalhar. O que vai ter que mudar? Percebam que agora o meu main ele vai ter dois parâmetros. Um parâmetro que chama argc e um parâmetro que é um ponteiro para um array, um ponteiro de ponteiro aqui, chamado argv. Às vezes até isso aqui é declarado assim, tá, gente? Tá certo? Ó. Mas vamos deixar assim que fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Aqui eu vou ter como se fosse aquele array de duas dimensões de strings, e esse aqui é a quantidade de parâmetros que está entrando. Por que chama de argumentos que estão entrando no parâmetro? Então ele chama de argc e argv. Argc de argcount, quantidade de argumentos que estão entrando, né, através desse parâmetro, e aqui são os valores dos argumentos. Sempre por padrão, isso aqui no mínimo vai ser 1, porque o próprio nome do programa é o primeiro argumento que está entrando. Então no teste aqui, está usando argv maior que 1, se for ele vai fazer alguma coisa. Aí ele começa a comparar. Argc, perdão. Argv1 é um barra interrogação? Se for, ele... vou testar, vai, só para vocês verem o que é que está acontecendo. Aqui eu só preciso compilar, porque na verdade eu vou ter que entrar nessa pasta e rodar o programa, tá? Isso aqui também é uma coisa que talvez eu deveria ter passado para vocês, como mexer no terminal. Já acaba esquecendo. Como que ele chama mesmo? Eu tô salvando. Tá aqui que eu tô, né? É esse aqui. O que eu vou fazer aqui? Se eu simplesmente der Enter, ele vai rodar e não vai fazer nada. Se eu passar os primeiros parâmetros, vou passar exatamente o barra interrogação. Ia dar Enter, olha lá. Programa desenvolvido por Davi Busato e terminou. O que vai acontecer? Argc maior que 1 é. O que ele faz? Compara o que está entrando. É um barra interrogação? Sim. Aí ele mostra. Não, não é. É calc. Posso passar calc. E aí, se eu tenho 5 argumentos, porque eu vou precisar agora de todos os dados para eu fazer a conta, né? Por quê? O primeiro é o nome do programa. O segundo é o calc. O terceiro, o quarto e o quinto são os números e os operadores. Então, olha só, ele converte o parâmetro. Vamos pôr aqui então, ó. 9 mais 10. Ele faz com inteiros, tá bom? Então ele pega o 9, na hora que ele fizer a leitura, converte para inteiro. Se você não fornecer como não inteiro, tem uma função aqui, é inteiro, que a gente vai ver depois. Você precisa fornecer números inteiros. Vamos colocar para errar, vai. Ponto. Opa, tudo errado, né? 1.9 mais 1. Você precisa fornecer números inteiros. Não, tá certo. É 9, converteu, faz a verificação para o próximo, para o 4, para o quarto argumento, esse aqui, e depois a operação. Se for, o STSMP nem mostrei ainda, né? Mas já vou mostrar. Terceiro argumento for igual a mais, ele faz o mais. O menos, o vezes, o dividir. Olha lá. 9 mais 1 igual a 10. E termina o programa. Certo? E se fornecer um operador inválido, um x aqui.
Ah, não, x é o vezes. Olha lá, operador inválido. Tá bom? Tá usando o x como multiplicação. Olha lá, tá bom? Aí tem até o power, né? 9 pau 2. 9 elevado ao quadrado, né? 81. Tá bom? Então, isso aqui é argumento de linha de comando, tá? Quando precisar, vocês sabem mais ou menos como fazer. Tá certo, pessoal? Eu acho que de string eu falei tudo que precisava. Aí a aula já está com quase 45 minutos. Vamos fazer um exercício, aí o restante fica com vocês, tá? Vamos lá. Escreva um programa para ler uma string e apresentar seus 4 primeiros caracteres. Como que faria isso aqui? Faz a leitura da string. Vamos fazer ele? É o 9.1. Antes, olha lá, faltou falar assim. Para todos os exercícios a seguir, considere que as strings possuem no máximo 40 caracteres válidos. Se ela possui 40 caracteres válidos, eu tenho que declarar com 41, porque esse 1 é para o caractere nulo. Então, char string 41, string, printf, string. Como que eu faço a leitura, pessoal? fgets, 3 parâmetros. Aonde eu quero armazenar. Vou até trocar o nome aqui, vai. Vamos pôr assim, sentença, tá bom? Para não misturar aí na cabeça de vocês. Depois com a experiência, essas coisas de nome é fácil de entender o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Só não tô, só para vocês não associarem que o nome da variável string tem que ser uma string, tá? Ou que vai ser uma string. Sentença. O próximo é o tamanho do array. E o próximo é o arquivo, que na verdade a gente vai usar o stdin, tá bom? Que é da onde os dados estão entrando. Para terminar, eu tenho que... Aí precisa colocar o include, né? Include. Sempre coloca, tá bom, pessoal? Por precaução, porque provavelmente vocês vão usar o string.h. O que eu vou fazer? O sentença na posição... Oh, minha Nossa Senhora. strlen sentença. Menos 1 recebe contra a barra zero. Certo? E aí, ele quer que imprime os 4 primeiros caracteres. Então, printf. Quero 4 caracteres. Primeiro, aí uma vírgula. O segundo, o terceiro. Tudo com vírgula. 4 um ponto. Quem que é o primeiro caractere? Sentença. Na posição 0. Sentença na 1, na 2, na 3. Vamos pular a linha aqui? Pode pular a linha para organizar o código, tá, gente? 1, 2, 3. Então, no primeiro caractere, o segundo, o terceiro e o quarto. E termina o programa. Vamos ver se está funcionando. Então, ponto e vírgula aqui, né? Essa é uma string. Então, tem que vir ESSA. ESSA. Bom, que é o exemplo que está aqui na apostila. Tá? Escreva um programa para ler uma sentença e apresentar o primeiro caractere da sentença. A gente já viu como apresenta os primeiros 4. Então, primeiro, o último caractere é o tamanho dela menos 1. E o número de caracteres que existe, que é usando a função strlen, que a gente já vai fazer uma vez. Tá bom? Olá, como vai? Tudo bem? O último é uma interrogação. E a quantidade de caracteres aqui é 24. Sem contar o pulo de linha que a gente tem que descartar. Tá? Imprimir todos os caracteres em posições pares. Imprimir todos os caracteres em posições ímpares. Ler e imprimir 5 vezes. Ler e imprimir a quantidade de vezes quanto forem os caracteres. Então, Aurora é o nome da minha filha. Tenho 6 caracteres. Então, vai imprimir 6 vezes. Se fosse eu, Davi, 5 vezes. Fernanda, que é o nome da minha esposa, tem 8 caracteres. Deveria imprimir 8 nesse programa aqui.
tá? Esse aqui são só 5, independente do nome que entrar, da sentença que entrar. Aqui, pessoal, eu não sei por que eu não tenho esse exemplo aqui. Eu tô achando... Deixa eu só ver aqui na apostila. Deveria ter. Na verdade, está usando aqui, ó, o STRCMP, mas... Ah, tem aqui, gente, ó. Eu pulei esse aqui, ó. Caracteres, strings, funções. Estou vendo mesmo que está faltando alguma coisa para explicar. Ah, é exatamente esse, ó. Não sei por que eu pulei. Acho que eu comecei a falar, né, do cabeçalho, aí eu já fui pro próximo, né? Então, string.h é o include necessário para utilizar as funções de manipulação, isso aí vocês já sabem. Agora, olha só, algumas funções aqui, né, que eu já até usei strlen e não expliquei. Eu pulei direto para esse aqui, né? Não sei por que eu fiz isso. Enfim, vamos lá. Estou declarando aqui 4 strings. A primeira eu estou pondo Davi, a segunda eu estou pondo Fernanda, a terceira eu estou pondo Busato e eu tenho aqui uma quarta sem nada e uma int comparação. A gente vai precisar disso aqui para fazer o próximo exercício. strlen, a gente já aprendeu que retorna o tamanho da string. O tipo de retorno dele é esse size t aqui, que é um inteiro sem sinal. Mas não importa, tá bom, pessoal? Pode considerar como um inteiro mesmo, tá? Então, a string tal possui tantos caracteres. Como que eu, então, extraio a quantidade de caracteres da string? Eu uso a função strlen, que a gente já viu em uso, certo? strcmp, que é string compare, ela compara duas strings. Olha só, passa duas strings, ambas const, porque ela não vai mexer com os valores. Compara str1 com str2 e retorna. Olha só, eu não consigo usar operador relacional em string. Até compila, porque vai ser dois ponteiros, mas não vai funcionar apropriadamente. Então eu preciso usar a strcmp. O que ela faz? Ela faz uma comparação lexicográfica. O que quer dizer isso? Ela vai comparar caractere por caractere para verificar se uma string vem antes da outra, ou se ela vem depois da outra, ou se ela é igual à outra na ordem alfabética, né? Em ordem alfabética. Então, olha só, str1 com str2 e retorna um valor negativo se essa string, a primeira string que está sendo passada, vier antes de str2. Em ordem alfabética, se ela vem antes. Por exemplo, Davi e Fernanda. Davi vem antes de Fernanda em ordem alfabética. 0, caso str1 seja igual a str2. Então, se eu comparar duas strings iguais, Aurora vai retornar 0. E um valor positivo caso str1 venha após str2. Se eu mudar o meu primeiro exemplo, que era Davi e Fernanda, mudar para Fernanda e Davi, vai retornar um número positivo. Que negativo e que positivo, qual positivo e qual negativo vai retornar, não importa. Importa que é negativo ou positivo. Negativo se a primeira for menor, se ela vier antes da outra. Positivo se a primeira se for maior, se ela vier depois da outra, tá bom? E 0 se elas forem iguais. Então, uma dica, STSMP retorna um inteiro. Então, como normalmente a gente vai querer saber essas três situações, é melhor você fazer a conta uma vez só e guardar numa variável e depois usar a variável para testar. Porque senão você vai invocar a função pelo menos duas vezes se você quiser testar se é igual, se é menor, se é maior. Uma para fazer o primeiro teste, uma para fazer o segundo e o terceiro cai no else, não precisa fazer de novo. Mas a gente guarda numa variável para não rodar essa função mais de uma vez, tá? Então, se STSMP retornar 0, que vai guardar em comparação, perdão, retornar menor que 0, vai falar que S vem antes de S. A primeira string vem antes da segunda. Se retornar maior que 0, vai falar que a segunda vem... a gente está colocando em ordem crescente aqui, né? S2, string 2 vem antes de string 1. Ou seja, esse cara é menor que esse, quando a comparação for maior que 0, porque esse é maior que esse. E se as duas forem iguais, S e S tem o mesmo conteúdo, a string 1 e a string 2. Você tem que ter exatamente o mesmo conteúdo. Se tiver um espaço no fim de uma outra, já vai dar diferença, tá? Vamos ver isso aqui rodando. Depois a gente continua. A string Davi possui 5 caracteres. Davi vem antes de Fernanda, que é o que está aqui. Então, string 1 tem Davi, string 2 tem Fernanda. Vai retornar um valor menor que 0, vai cair aqui. Certo? Vocês podem mudar os valores para testar, tá bom? STRCat. Para que serve isso aqui, pessoal? É para concatenar, para juntar o conteúdo de duas strings. Tem linguagens que tem operador para fazer isso. Você põe um mais em duas strings, ele retorna uma terceira string com tudo junto. Na linguagem C isso não funciona. Como que a gente tem que fazer na linguagem C? A gente tem que usar a função
strcat, que é de concatenate, concatenar duas strings. O que você faz? O primeiro parâmetro, percebam a assinatura dela. O primeiro não é const, porque é onde você vai guardar o resultado. E o segundo é const, porque é o que vai ser lido. Então, se eu fazer um strcat na string 1 e colocar um espaço, a minha string 1 é Davi. O que string 1 vai passar a ter depois da execução dessa linha? Que vai ter o conteúdo original, mais o que está entrando aqui, que é um espaço. Depois eu vou fazer a mesma coisa e concatenar, que agora ela já tem um espaço, e concatenar com a string 3, que é o sobrenome. E depois vou imprimir. O que vai aparecer? Davi, que era original, concatenou com um espaço, que foi essa linha, concatenou com o sobrenome, que aconteceu nessa linha, e imprimiu, que foi o que aconteceu aqui. E agora, para terminar, o string 4 nem estou usando, né? Deveria ter usado o string 4 aqui, né, gente? Tá vendo? Outro. Esse aqui. Vamos mexer aqui. Caracteres e funções. Aqui o string 4, né? Que eu quero. Lembra que eu falei assim, ó, você não consegue atribuir um valor de literal string depois que você declarou uma string, depois que você declarou um array de char. Como que você faz para colocar valor lá dentro, então? Tem que usar a função strcopy. Estou usando aqui no Notepad++, mas é a mesma coisa, tá, gente? Porque eu já estou corrigindo o que vai para a apostila. Será que eu corrigi no lugar certo? Corrigi. Então, olha lá. O que eu faço? strcopy. O primeiro é o destino, o segundo é a fonte, de onde ela vem, tá bom? Vamos até traduzir isso aqui, ó, destino, fonte, as outras está usando, né? Copia em destino o conteúdo da fonte. Então, daqui, que pode ser outra string, eu copio para cá, agora string 4 tem o valor, que é a Aurora. Tudo bem, pessoal? Agora só para terminar mesmo, terminando. O exercício, né? Esse aqui. É tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Escreva um programa que leia 5 pares de string e imprima se elas são iguais. Então, vai ler 5 pares. Lê duas strings, duas strings, duas strings, duas strings, duas strings, 5 vezes. Par 1, palavra 1, João, palavra 2, Maria. Par 2, Fernando e Davi. Rafaela, Renata, Cecília, Joana e Zélia. O que ele vai fazer? Para cada par, ele vai falar como que elas estão. João e Maria está em ordem crescente, do jeito que entrou. Fernando e Davi está em ordem decrescente. Rafaela e Rafaela são iguais. Renata e Cecília, ordem decrescente. Joana e Zélia, ordem crescente. Certo? Tem que usar o STSMP. A próxima vai pedir 3 strings e aí vocês vão colocar elas em ordem crescente. Tudo bem, pessoal? Tem que usar STSMP também. Tem que pensar um pouco, é parecido com aquele de colocar em ordem 3 inteiros. Tudo bem? O conteúdo dessa aula foi bem extenso, eu acho que eu consegui cobrir tudo que precisava. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, como sempre, e outras coisas a gente pode resolver no plantão. Tudo bem, pessoal? Valeu aí, falou, tchau.